Muito bem, amigos da UEL, estamos aqui com a missionária Nalu, no nosso podcast de hoje. Ela vai falar um pouquinho da sua vida particular e também da missão que ela faz há muitos anos na África, como missionária da Igreja Wesleyana e também com missões que são parceiras na evangelização. Nalu, tudo bem? Como é que você está? Beleza, graças a Deus, estamos aí caminhando com novos desafios e vamos que vamos. Deixa eu começar do seguinte ponto. Vamos Você é mineira do interior da capital. Uaiço, se eu falo assim, oxe, eu sou de Valadares, minha igreja mãe é a Igreja Central de Governador Valadares, em Minas Gerais. Bairro de Lourdes, não? Não, Central. A Central. Quem foi seu pastor na época, quando você começou? Natanael Inácio Teixeira. Tá brincando? Ah, bem antes mesmo. Mas você pegou... 78. Você conheceu a Sonara, conheceu o Luiz Leal, aquele pessoal todo. Turma todinha. Gervaldo, né? Gervaldo. A turma dos Rebouças lá. Sim, com certeza. E como foi o momento que você recebeu o seu chamado ministerial? Você começou frequentando os grupos de jovens? Como é que foi essa sua carreira, a sua ascensão? Então, eu me converti em abril de 1978. Em 79, eu fui participar de uma convenção de jovens nossa, que nós tínhamos aquelas convenções maravilhosas, que você foi um dos, né? Vamos lá junto, né? E naquela convenção foi a primeira vez que eu entendi o meu chamado missionário, quando Deus falou comigo. Foi através do pregador Jimmy Steyer, que ele era um missionário da Jocum no Brasil. Hoje ele é o diretor internacional de Jocum. Qual foi a convenção, você lembra? Foi 78, né? Não, 79. Que 78 foi a de Valadares. Quando eu me converti, já teve a primeira, que eu participei. Aí 79. Porque 80 que eu cheguei, que foi a convenção de Belo Horizonte. Isso. Que até o Renato fez aquela música Lá no Céu eu vou morar e tal, né? Então você conheceu Elias Robson também nessa época? Elias Robson era da minha turma. Que Nós isso? éramos tudo contemporâneo. Estamos em casa aqui, ué. Tudo contemporâneo. Bom, ali você começou então, você recebeu o chamado ali. E qual foi o trajetório? Você fez seminário, como é que foi isso? Então, aí eu fui para o seminário em 82. 82 eu fui para o seminário e foi justamente naquele ano, em 82, quando pela primeira vez veio o navio, acho que o Dulos, eu sempre me confundo se foi o Dulos ou Logos. Não, Dulos, o Dulos depois, com certeza. E aí ele veio ao Brasil e nós fomos visitar, nós os seminaristas. Saímos de Nilópolis para a Praça Mauá para participarmos, para visitarmos o navio. E naquele retorno do navio, eu me lembro que em plena Avenida Brasil, dentro do ônibus, eu entendi a palavra África. Aí eu olhei para trás, achando que algum dos colegas tivesse falado, né? Não era ninguém, então com isso eu entendi que era Deus falando comigo. Você ouviu a palavra África? Ouvi, claramente. Que interessante isso aí. A partir daí você começou a desenvolver algum sentimento pela África ou passou batido, depois você... Não, aí comecei a alimentar aquilo, mas guardando no meu coração. Como Maria guardou lá no coração, sim, quando Deus falou... Conferia no... Vem cá, você do tempo da Regina lá em cima, você pegou a Sônia também? A Sônia... O antigo convento wesleyano? Lembra disso aí? A Lenira, não? Não, a princípio éramos Francis, Sônia, Ondina e Lili Fensky. Olha, Lili também é verdade, gente. Aí depois chegou a Wanda, de Uberaba, e a Wanda, que já tá Ana Lázara. Né? A Wanda partiu. Aí eu peguei essa turminha aí. Depois, aí quando eu saí, que aí vieram as outras. Mas aí, como você... aí você começou a desenvolver esse amor pela África naquela época já, é isso? Sim. Não foi coisa recente, foi que na época não, já você aí eu terminei o seminário, depois eu fui para o Nordeste, foi a primeira nomeação para Natal em 87. Aí eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, e foi quando aconteceu o primeiro Comiban no Brasil, que foi realizado no Brasil, né? Congresso Missionário Ibero-Americano. Inclusive agora, recente, em abril, houve o 5º Comiban, que foi no Panamá. E graças a Deus tive o privilégio de participar novamente. Que bênção. Então eu saí de Natal e vim para São Paulo para participar desse primeiro Comiban. Não sabia nada, assim... Em linhas gerais, eu não sabia o que eram missões transculturais. Eu sabia de missões, amava missões, mas não sabia na essência, né? Eu sabia porque eu estava em missões nacionais. E aí, ao participar do Comiban, aí a minha visão
ampliou. Mais. Como é que foi o seu momento de consagração, quando você estava sendo consagrada ao ministério? Como é que foi para você esse momento aqui no seu coração? Na realidade, eu fui eleita, né? Porque a Igreja Metodista Wesleyana, até aquele tempo, não consagrava a nós missionárias. Nós éramos somente eleitas. Era apresentado na frente. Nós éramos somente eleitas. Isso. E aí, então, eu fui eleita em 86. Foi bem tenso, porque por causa de algumas coisas, a gente ficava naquele medo, naquela tensão, né? Em 86 você pegou na Sílvia, você pegou também a Leila Pimentel. É dessa época aí, não é? Essa eu não me lembro. A Leila Pimentel, que era filha do pastor Pimentel, que escrevia para a escola dominical, as revistas. O Pimentel eu me lembro, mas ela não me lembro, não. A Virgínia. A Virgínia, sim. Virgínia é amigona do peito. A Virgínia, a Rosana também? Que aí fui eu, Sônia, a Regina. Uhum. Então, nós que fomos eleitas missionárias naquele ano, né, de 86. E quando foi o dia que você foi para a África de fato? Você pisou na África e esse momento seu? Então, aí muitas águas rolaram. Porque depois disso, quando... Aí, 91, eu fui para a Missão Antioquia fazer o meu curso de missões transculturais. Só que eu acabei ficando mais uns anos na própria missão trabalhando. Eu fui secretária do pastor Jonathan, que foi um dos... Que isso? Vale da bênção? 3 anos, isso. Uau! Então não foi fundo, né? Foi assim, foi uma construção essa ida. Foi, isso. E aí eu fui... fiquei 3 anos como secretária do pastor Jonathan. E naquele ano nós tínhamos recebido um missionário... Meu Deus do céu, impressionado. Por isso que eu digo que... Esses dias eu estava conversando com um dos nossos bispos e eu disse que das missionárias wesleyanas, talvez eu tenha vivido uma das que viveu mais a itinerância. Interessante isso aí. Então, na Missão Antioquia, nós recebemos uma vez um ex-muçulmano, que agora era cristão, e que veio dar um curso sobre Islã para nós. E Deus começou a trabalhar comigo. E eu me lembro só que eu enfrentei uma luta muito grande, que eu não lembro agora o porquê. E um dia eu fui para o centro de oração lá no Vale da Bênção. Não sei se você conhece o centro de oração. Atibaia ali, né? Aí, não. Atibaia não? Não, em Araçariguama. Não, então no quilômetro 50 da... Ali é o Palavra da Vida. Eu tô confundindo, desculpa. É verdade, E aí um dia eu fui para o centro de oração e orando, eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus começou a falar comigo de África muçulmana. E aí eu falei, não, Deus, não vou, porque África muçulmana, eu mulher solteira em país muçulmano. E aí eu saí do Vale da Bênção, me coloquei à disposição da igreja e fui nomeada. Não, aí eu fui participar de uma viagem com o pastor Roberto Amaral, né? Sim. Com a igreja de Vila Nive, foi o Tucuruvi e ele, bispo Roberto Amaral. Nós fomos para a Argentina. E na Argentina eu estava brigando com Deus. Não vou. Ele é secretário já na época? Ele já é secretário de missões, não? Ele já era secretário, isso, de missões. E eu falava com Deus, não vou. O senhor sabe como é que é mulher em África muçulmana, pode chamar outra. Eu não vou. E eu brigando com Deus. E eu me lembro que lá na Argentina, num momento de oração, eu falei, tá bom, Deus. Então, brigar com o senhor é remar contra a maré. Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que aí eu dei uma de Jonas. Aí eu me coloquei à disposição da denominação. A igreja me manda, então, para a fronteira com o Uruguai. Para Ribeira. Ao contrário. Para Ribeira. Aí, só que foi quando a gente enfrentou aquela divisão na igreja e tal. E só que quando eu cheguei em Livramento, que eu comecei a conhecer a cidade, eu falei, Deus, o Senhor me tirou da boca do gato e me pôs na boca do rato. Eu gosto muito, eu sou bem assim com Deus. Eu acho que essa relação, a gente tem que ter uma relação aberta com Deus. E eu louvo a Deus porque eu tenho conseguido assim. E aí eu falei, Deus, o Senhor me tirou da boca do gato e me pôs na boca do rato. Por quê? Assim, de muçulmanos na fronteira com o Uruguai. É verdade, exatamente. Eu não tinha pensado nisso, não. Muito muçulmano mesmo. Tem uma comunidade árabe muito forte. E aí depois eu fui nomeada, depois de 5 anos, fui nomeada para trabalhar na nossa agência missionária. E aí, mais uma vez, depois de uns 3 anos, uns 4 anos que eu estava na nossa agência, em Petrópolis, também passei por uma luta muito grande. E eu falei, Deus, um dia eu chorando, falei, Deus, não estou aguentando mais. O que está acontecendo? E aí Deus falou claramente comigo, você se lembra por que eu te chamei?
África muçulmana, mas você preferiu se envolver com outras coisas para fugir do que eu tenho te chamado. Aí eu falei, tá bom, Senhor, então eu só posso te dizer as 3 frases que a missionária Solimar diz que não pode faltar num casamento. Eu errei, me perdoe e eu te amo. E aí me coloquei à disposição de Deus naquele momento e aí as portas não se abriram, né? Se escancararam. E aí fui parar na África. Eu fui lá em Senegal, você estava lá já trabalhando afinco lá, e estar em Senegal ali sob aquele respirar, aquele ar muçulmano, nunca te passou pela cabeça um ataque, uma coisa assim mais fundamentalista, não? Graças a Deus não, porque Senegal é um país laico. Então é um país bem tranquilo, muito pelo contrário, assim, eu tinha medo de ir por ser mulher e ser solteira. E louvado seja Deus, porque foram 13 anos em Senegal e eu nunca tive isso de problema com eles. Sempre fui muito respeitada, procurava respeitar. E tivemos a oportunidade de começar um pré-escolar na aldeia onde eu morei, né? Foram quantos anos você trabalhou lá? 13. 13 anos. 13 anos. É uma vida. E agora você se prepara para voltar, não é isso? Isso. Aí eu voltei para o Brasil porque eu estava muito desgastada emocionalmente por uma série de fatores, situações que foram acontecendo no campo. E eu voltei para me cuidar. Aí me cuidei, tive acompanhamento profissional com psicólogos que trabalham na área. Hoje, graças a Deus, a AMTB tem uma área um departamento que chama SIM, Cuidado Integral do Missionário. E então a gente tem hoje essa gama de profissionais para apoiar o missionário. Inclusive nós, a Igreja Metodista Wesleyana, dentro da nossa agência missionária hoje, nós temos esse departamento. Que legal. Que é a missionária Vilsa, inclusive, que está responsável pelo cuidado do missionário. Então isso é uma bênção pra gente. Nalu, eu entendo assim, se não tiver certo, você me corrija. Para mim, o missionário ele tem 2 pernas para andar, porque se você andar com a perna só, você vai mancar, anda com dificuldade, mas tem 2 pernas, você equilíbrio. Eu acho que o intercessor e o mantenedor são 2 fatores essenciais lá dentro do campo. Como é que você vê isso? São. A questão do mantenedor é de suma importância, porque como eu sempre brinco, né? Você tem que pagar aluguel aqui, você tem que pagar água, luz, internet. O missionário também lá no campo tem que fazer tudo isso. E é o que muita gente, infelizmente, na igreja, aqui do outro lado, não consegue entender, que o missionário tem os gastos, tem que sobreviver, né, lá no campo. E se o missionário não tem o mínimo de dignidade, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele tem desejado fazer diante da direção do Senhor. Então ele precisa. Agora eu sempre digo, eu, Nalu particularmente, eu tenho um princípio assim, o sustento é necessário de suma importância, extremamente necessário. Mas se o sustento faltar 1 mês, 2 meses, a gente vai apertando aqui, dali e tal, mas a gente consegue ainda segurar. Agora, eu sempre costumo dizer, pastor Eliseu, que se faltar sobre a nossa cabeça, nós missionários, um guarda-chuva chamado intercessão, se faltar esse guarda-chuva por 1 semana, em geral o missionário não vai aguentar ficar 1 mês no campo. Porque a intercessão é fundamental. Eu chamo do equilíbrio. Uma das coisas que vocês sofrem no campo também é aquela síndrome do leite, né? Um fazendeiro, um prefeito chamou os fazendeiros e falou assim, gente, o município está precisando de leite, eu quero doar muito leite, tragam os fazendeiros, cada um 5 litros de leite, por favor, vai ter na Praça Central um tonel muito grande. Todo fazendeiro falou assim, bom, vou levar leite, vou levar água, porque eu vou levar meu leite, todo mundo leva leite? Todo mundo pensou isso, e chegou na hora só tinha só água. Então muitas vezes você pede para ajudar o missionário, para cooperar, para orar, não, você tem que cooperar, já tem quem faz, não vou fazer. E é a síndrome do leite. Todo mundo acha que está fazendo, mas não está fazendo, né? Isso é terrível. Agora, você no campo lá, fora a questão transcultural, né, que você chega e pega um país daquela forma, que te choca muito com muitas coisas suas, além ainda de você ter que esperar a cobertura de fora. Quer dizer, você tem que ter muito chamado para isso, tem que ter muito... Eu ia falar uma coisa aqui, mas se a mulher não posso falar, tem que ter muito peito para isso, tem que ter muito chamado para isso, tem que ter muita convicção, né? Porque, ó, você está num lugar, a missão cultural já choca com você, e você depende das cordas, e se uma corda frouxa, como é que você faz? Porque, e a frouxa? Só para terminar, aí você está naquele campo, tem hora que você se sente sozinho, isolado, longe de tudo e de todos, né? Sim. Como é que é isso aí? Então, a grande dificuldade é essa, porque
Aconteceu isso comigo uma vez. Quando duas igrejas, acho que principalmente uma delas, mas acho que foram duas igrejas que cortaram o sustento, mas não comunicaram. Então, porque quando você comunica, quando a igreja comunica, olha, fulano, a gente vai precisar cortar, então a gente vai segurar mais uns 3, 4 meses com você. Certo. Mas quando corta e não avisa, e foi o que aconteceu. Então, às vezes tem igreja que não deposita, parceiros, né, que não deposita neste mês, aí no mês que vem deposita 2 meses, dobrado, né? Então, aí a igreja não depositou, aí eu tive que usar o cartão de crédito. Eu tinha que pagar minhas contas, né? Tinha que pagar aluguel, água, luz, tudo. E só que no outro mês também foi a mesma coisa. Aí o terceiro mês. Só que foi uma época que o dólar foi lá em cima e os juros do cartão de crédito também foi lá em cima. Então foi um tempo muito difícil. Meu cartão chegou a R$20 mil. Uau! E assim, eu não tinha paz. Porque aí entra o problema, né? Porque aí eu não tinha paz. Desestabiliza, né? Você fica... Porque você fica desestabilizado, porque você fica, como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar? E graças a Deus, na época, Deus me deu uma direção, eu escrevi para vários amigos, alguns amigos, pedindo se podia me ajudar por 3 meses com R$100. E como eu gosto de testemunhar, naquele ano, no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, meu cartão estava zerado, para a glória de Deus. Que benção. Nalu, planos novos, projetos novos, Burkina Faso, como é que vai ser isso? O que está no seu coração? Qual é a expectativa? Então, né, mais um tempo novo, eu tenho colocado como lema, novos tempos, novo tempo, novos desafios, novos aprendizados. Porque ainda que seja um país de língua francesa, eu já falo francês. Parle-moi français. Et oui, monsieur, est-ce que je suis un peu timide, mais... Quand je parle de Jésus, les provinces parents, la victoire vient en vie. Qu'est-ce que tu parles là? Il en a pessoa que você sabe ali. Je comprends rien do que tu as dit. Vamos lá, volta para o português. Volta para o português. Mas por que Burkina Faso? Por que Burkina Faso? Então, quando Deus começou... Deus tem uma forma de trabalhar comigo que às vezes é estranho. É sempre meio à luta. Ele me permite lutas para me tirar do meu comodismo. Eu confesso isso. E aí em novembro do ano passado, eu conversando com a missionária Márcia Tosti, que é a diretora da Missão Antioquia, que todos os anos tem um retiro dos missionários. Aí ela me disse, Nalu, por que você não volta para o campo? Você pode fazer tanto ainda. Eu falei, ai não, Márcia, agora não e tal. Não estou pensando mais nisso agora, desculpa. E aí, mas guardei aquilo no meu coração. Não orei, mas guardei. E aí, depois, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida, e muita luta, e um dia eu falei, Deus, o que está acontecendo? Aí Deus começou a me mostrar retorno ao campo. Sim. A Igreja Metodista Wesleyana, nós temos hoje trabalhos na África, nós temos em Moçambique e Burkina Faso. Eu poderia também escolher Moçambique, mas como eu já falo a língua francesa e como eu já conheço um pouco do contexto do oeste da África, eu então optei em conversar com os missionários que já estão lá, para saber primeiro se eu poderia ser útil, né? E eles disseram que sim, que eu poderia ajudar bastante e tal. E aí, ao conversar com a nossa liderança, tudo encaminhou então para Burkina Faso. E você tem ideia quando você vai? Já, dia 19 de agosto, já está comprado. Já, que bênção. 19 de Pessoal, agosto. nós vamos deixar para você aqui 2 opções. Você quer ser intercessor, é bem-vindo. Ela vai dar o e-mail, você vai usar o e-mail e o zap, que é para o pessoal se comunicar com você, que você usa? Pode ser os dois, mas pode ser o WhatsApp. Tá, enquanto eu falo aqui, está aparecendo na tela aí o e-mail dela, e o zap também, e o Pix também. O pessoal quiser cooperar. O Pix nós usamos, nós os missionários da Igreja Metodista Wesleyana, da AGMIL, Agência Missionária Wesleyana, nós temos um link que você vai clicar e que vai te encaminhar já para a página da nossa tesouraria, que é tudo organizadinho, que você vai optar por fazer a parceria mensal ou avulsa, uma só. Sim. Você vai poder escolher se você quer fazer via cartão de crédito, boleto, ou Pix, tudo bonitinho. Então a gente vai passar o link para você enquanto fala aqui, tá chegando para você o link aí, tá os contatos da Nalu, o link também para você ajudar. E importante essa parceria, você pode ser um intercessor e pode ser um mantenedor.
E se puder um dia visitar também, é bem-vindo. Só né? Inclusive, se você Vem puder também. Como eu gosto lá. de dizer, vem conosco, né? Você pode doar suas férias, 10, 15 dias que você vai passar no campo. Eu tenho certeza que vai ser um marco na sua vida. Amém. De crescimento também. Nalu, a Rede Well agradece a sua participação aqui no nosso podcast, mas eu quero deixar você ainda dar uma palavra final para o pessoal que está assistindo aí, para incentivá-los, abençoá-los e deixar a sua consideração. Obrigada, pastor. O que eu posso dizer é que se 1000 vidas eu tivesse, eu gosto de dizer isto, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu gostaria de dar para missões, para a obra missionária. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ter outro sentido senão fazer missões, senão falar de Jesus. Porque as nações estão clamando. Hoje nós temos ainda cerca de mais de 1000 povos, ou cerca de 1000 povos ainda não alcançados. Sim, meu Deus. Não alcançados. Então, Jesus está voltando. Essa tem que ser a nossa esperança. Nós não podemos nunca perder a esperança de que Jesus está voltando e vai nos levar, aqueles que estiverem preparados. Mas quantos ainda não estiveram preparados, não estão preparados, né, e que precisam também conhecer Jesus? Então você está convidado a pensar seriamente nisto, né? Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Qual tem sido o seu papel no corpo de Cristo? O que o Senhor quer fazer na sua vida, mas principalmente através da sua vida? Então deixa aqui a minha fala para que você pense, né? Eu sei que você que estiver me ouvindo, vocês que estão aqui, amigos que estão aqui junto conosco, No auditório aqui, ó. Todos nós temos esta responsabilidade. As nações estão clamando, né? Cristãos, eu tenho falado muito nesse último mês sobre os cristãos perseguidos. Quantos cristãos estão morrendo somente por confessarem Jesus como Salvador? Então, nós precisamos apoiar, nós precisamos pensar, nós precisamos levar Jesus para as nações. Então, você reflita qual tem sido o seu papel. Jesus não te chamou do reino das trevas, te trouxe para o reino do Filho do seu amor, somente para você ficar de bracinhos cruzados. Mas ele te chamou, te tirou de lá, para que agora você também leve essa mensagem para outros que precisam também conhecê-lo. E que ele quer que estes povos o conheçam também. Porque Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você faz parte também dessa responsabilidade. Deus abençoe. Que Deus bendice e ala nalayala barquel. Nalenhala barquel, nalenhala barquel. Nalu, muito obrigado. Deus abençoe. Conta com nossa oração, intercessão e manutenção. De Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Eliseu Gomes para a Rede Well. O Evangelho além das quatro paredes.